Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Hoje cheguei em casa, no meu trabalho, agora de tarde. E daí eu entrei no meu quarto e fui falar com o Senhor. Eu fiquei sabendo que eu ia pregar hoje pela manhã. E fiquei sabendo que meu pai chegou de madrugada e ele já me falou bem na hora que eu estava tomando café para sair trabalhar. Aí agora que eu cheguei em casa, eu fui pro quarto e pedi, Senhor, me direção. Como eu falei esses dias aqui, quando nós subimos em cima do altar para ministrar algo, tanto um louvor ou o que seja, uma palavra, palavras que saiam da nossa boca, podem machucar as pessoas, podem edificar como podem machucar também. Então eu oro e peço a Deus que Ele fale com a sua igreja, mas não com aquilo que eu quero falar, com aquilo que Ele quer falar. Essa palavra, irmãos, Deus falou comigo há muito tempo atrás, eu ouvindo um testemunho, e aquele homem, ele leu no final essa palavra aqui. Aquele homem que você já deve ter ouvido, ele era um africano muito humilde, muito pobre. E a sua mãe, ela não sabia ler, e então passou um missionário ali na aldeia deles e deu para ela uma Bíblia, e ele leu para ela um versículo e ela gravou na cabeça, e todos os dias ela falava sempre esse versículo, que é esse aqui que eu li. E aquele menino, ele dizia, ele tinha, se eu não me engano, 10 irmãos. E ele sempre dizia assim para os irmãos dele, ele era o mais novo, se eu não me engano também, e ele dizia que ele queria ser médico. Daí fazia uma fila, todos os irmãos dele faziam uma fila, e todos eles davam um tapão na cabeça dele e dizia, para com isso, tu não vai ser médico nunca. E quando ele tinha 15 anos, passou um jipe em alta velocidade por ele na estrada, e o jipe voltou. E um homem disse para ele, tu quer ir comigo para os Estados Unidos? E ele disse, eu quero. E ele se tornou o maior jogador de futebol americano que existiu lá. E ele voltou para a África e ele construiu o maior hospital que tem na África. E ele colocou o nome da mãe dele em homenagem, Marie Mutombo, foi o nome do hospital. E no final aquele homem leu esse versículo, ele virou evangélico. E assim a palavra de Deus nos mostra que tudo, aquilo que pedimos ou pensamos, Deus faz além daquilo que a gente pensa. Às vezes alguma coisa que a gente sonhou, que a gente planejou na nossa vida, às vezes não dá certo. E a gente fica pensando, e essa palavra entra em ação nesse momento, Deus falando conosco que os caminhos dele, os planos dele para a nossa vida são muito maiores e melhores do que aquilo que a gente pede ou pensa. Um pouco para cima, a palavra ali, no 18, no versículo 18 ali, diz assim, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Essa palavra a gente nem precisa explicar muito, para saber que o nosso Deus, Ele nos ama a tal ponto de fazer tudo por nós, além do que pedimos ou pensamos. Mas muitas vezes, o que nos mata é a falta de entendimento. Nesse mesmo livro, irmãos, um pouco para frente, diz assim, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações,
para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aqui Paulo disse que ele orava a Deus para que Deus abrisse o nosso entendimento, para nos mostrar o tamanho do amor do Senhor por nós. Ele quis dizer que ele iria orar para que Deus fizesse nós enxergar o tamanho do amor que Deus tinha, ao ponto de fazer nas nossas vidas aquilo que nem nós sonhamos. Hoje, irmãos, nos dias que nós vivemos, por um lado, aqui nessa noite, está aqui, por um lado é triste e por um lado é feliz. Sabe por quê? Essa igreja não tem muita gente aqui hoje. Quando nós estávamos vindo, passamos por 2 igrejas lotadas. Mas sabe por quê, irmãos? É triste. Porque as pessoas estão cegas espiritualmente. As pessoas perderam a visão. Como Paulo diz ali, que ele ora para que Deus abra o entendimento, os olhos espirituais. Pelo lado feliz, igreja, é que ainda existem pessoas que façam a diferença nesse mundo. É que aqui nessa noite ainda existem pessoas que estão dispostas a pregar o evangelho da forma que ele é, e não da forma que as pessoas querem ouvir. Então, você que está aqui nessa noite, você jovem, você que não é jovem, a diferença de estar aqui, que você é bem-aventurado, que o Senhor te escolheu para estar aqui. Quando eu orei, pedindo a Deus uma palavra, eu disse: Senhor, envia naquele lugar pessoas que realmente precisem ouvir essa palavra. Eu disse: Senhor, eu não quero uma igreja cheia, eu quero pessoas que precisem dessa palavra. Eu não vou me estender muito nessa noite, irmãos, mas que o Senhor, Ele venha abrir os nossos olhos espirituais. O mundo aí fora, ele não sabe mais o que é amor. As pessoas aí fora não sabem o que é amor. Eu convivo com pessoas todos os dias que eu olho, no meu entendimento eu digo: Senhor, tem misericórdia. Ao ponto que o mundo chegou, coisas que para nós são horrendas, são coisas muito erradas, para as pessoas aí fora se tornou como algo tão normal. O Senhor, irmãos, Ele dá oportunidade, mas as pessoas, elas têm que querer. Deus abriu os olhos espirituais, meu e os teus, para estar aqui nessa noite. Deus, Ele fala da forma que Ele quer. A pessoa mais pequena que Ele quer. Hoje eu orei e olhei para os céus e disse: Senhor, por que eu, Pai? Por que eu pregar? Tem tanta gente melhor do que eu, Pai. Eu mal sei falar direito. Eu sei que eu vou chegar lá, muitas vezes eu vou me enrolar para falar. E daí me veio na cabeça aquela mensagem que diz que Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Que Deus usa as pessoas mais pequenas para falar com quem Ele quer, da forma que Ele quer. Tem tanta gente melhor que eu e você, e Ele escolheu eu e você. Tem tanta gente com entendimento exemplar aos nossos olhos.
Mas Ele chamou eu e você, tão pequeno, tão pecador, tão falho. Ele escolheu eu e você para estar aqui nessa noite. E glórias a Deus por isso, igreja. No mundo que nós vivemos, é privilégio, é grandeza estar aqui e não lá fora. É uma honra servir a Jesus. Da forma que as coisas estão andando, parece que, como diz a palavra do Senhor, o mundo jaz do maligno. Então, a gente tem que ter noção disso. As pessoas estão levando a vida como se nunca fossem morrer, como eu ouvi esses dias, como se nunca fossem morrer, como se fosse algo normal sair daqui e não se preocupam para onde vão. Eu fico pensando, a vida da gente, como o irmão Josafá estava falando, passa tão rápido. A nossa vida, irmãos, você tem noção disso quando uma pessoa do teu lado morre? Quando uma pessoa muito próxima a ti morre, tu nunca imaginava que aquela pessoa fosse morrer. Aí você tem noção do quão rápido passa a nossa vida. Mas Deus, Ele é tão lindo que Ele te mostrou o amor dEle. Deus é tão lindo que o amor dEle não tem explicação pela tua vida. Ele te ama incondicionalmente. Ele está disposto a realizar até os pequenos sonhos. Os sonhos mais bobos que às vezes a gente pensa e sonha, Deus realiza. Aquelas coisinhas tão pequenas do dia a dia, muitas vezes você pede a Deus e Deus realiza e tu fica maravilhado. É só você olhar em volta. É só você perceber os mínimos detalhes do dia a dia, que você percebe o quão lindo Deus é contigo. O que falta é a gente agradecer mais. O que falta é a gente olhar mais para Deus. Nós somos tão falhos, irmãos. Eu falo de mim. Às vezes a gente acorda e nem ora. Eu me levanto, eu por mim mesma, eu não oro antes de sair de casa. Quando eu estou dentro do ônibus, eu me lembro de orar. Aí eu pego e falo em pensamento com o Senhor. Eu digo, Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Vai comigo, Pai, me acompanha, sê comigo. Muitas vezes, no dia a dia, Deus está lá, do nosso lado, e a gente não percebe. Muitas vezes Deus está nos dando uma nova oportunidade e a gente não percebe. Deus está nos levando por caminhos que doem, mas a gente não se curva. Deus está nos mostrando o quanto é difícil ficar longe dEle, mas a gente não volta. Um dia, eu me afastei de Deus sem querer. E eu disse, Senhor, por que tu virou as costas para mim? Mas muitas vezes não é Deus. Muitas vezes não, todas as vezes. Não é Deus que vira as costas, é nós mesmos que viramos as costas. E ainda culpamos Deus. E ainda culpamos Deus por um erro que não é dele, foi nosso. Que nessa noite o Senhor venha abrir os nossos olhos, para que todos os dias da nossa vida nós venhamos ser mais gratos e ver os pequenos detalhes do dia a dia, as pequenas coisas que Ele tem feito por nós.
muitas vezes para nos agradar e nós não vemos. Deus é tão lindo, igreja. Deus é tão lindo, irmãos. Deus é tão perfeito que Ele nos ama tanto. E eu não canso de dizer que Deus nos ama. O amor do Senhor é muito grande. Eu não canso de dizer. Quanto mais nós falamos desse amor, mais pessoas serão alcançadas. Eu li um livro evangélico, a qual falava que um homem, ele buscou tanto a Deus, esse pastor, que ele transbordava amor, que as palavras dele tocavam na vida das pessoas, e as pessoas eram totalmente impactadas pelo amor. Dizia até que um dia ele passou por um animalzinho que tinha sido atropelado, o bichinho já estava morto, e ele tocou naquele bichinho e o animalzinho reviveu. O livro, irmãos, ele é tão profundo, aquele livro, que tu se enche de alegria, o teu coração transborda. Só que no final da vida desse homem, ele perdeu as esperanças e desviou. O que é triste. Um homem que passou a vida inteira pregando o amor, perdeu o amor. Que nós não venhamos perder o amor do Senhor por nada e nunca na nossa vida. Que venhamos orar todo dia, mesmo sendo tão falhos, tão pequenos. Que nós venhamos orar para que o Senhor aumente o amor dele no nosso coração. Somos falhos. Eu sou falha, você é falho. Às vezes a gente julga sem querer. Às vezes a gente erra sem querer. Mas que venhamos lembrar que o amor do Senhor, Ele supera todos os erros, todos os medos, todos os traumas. E que Ele continua sendo o mesmo. Ele morreu numa cruz para salvar eu e você. Então imagina o tamanho desse amor. Que nessa noite o Senhor venha falar ao teu coração através dessa palavra. Eu falei que eu não ia me prolongar. E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço a minha oportunidade. Glórias a Deus. Maravilhoso, irmão, nós ouvirmos a serva do Senhor falando. Glórias a Deus.